Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor maravilhoso do nosso Senhor, do nosso Salvador pessoal, né? Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia. Pois bem, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao finalzinho aqui da nossa lição semanal. Estamos estudando sobre quem é Jesus Cristo para o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que amou tanto, né, que chamava a quem ele ajudava de filhinhos. Pois bem, hoje, na sexta-feira, nós vamos estudar a pergunta 11 e a 12. Só relembrando que ontem nós vimos Cristo dizer que ele era o nosso exemplo porque era filho do homem, não é? O nosso exemplo, e que ele ia nos julgar porque também era filho do homem e, sendo o filho de Deus, o filho do homem, nada poderia fazer de si mesmo porque ele não era igual a Deus o Pai, né? Pois bem, Deus pode tudo, mas ele não podia nada de si mesmo, são as palavras do próprio Cristo. Hoje, na sexta-feira, na pergunta 11, diz assim: a unção do Filho do Homem, ou no Filho do Homem, além de lhe tornar exemplo para os homens, que outro poder com essa unção Jesus recebeu do Pai? João capítulo 13, versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa linda. Olha. Veja que a coisa mais difícil neste mundo é você amar. Esse é o grande desafio de todo cristão e de todo ser humano. Né? Não falando aqui da instituição cristã, não. Falando cristão no sentido daqueles que já conheceram a mensagem de Cristo e confessou acreditar nele, né? Pronto. Então, é a coisa mais difícil, é o suprassumo da busca. Quem amou como Cristo ama, quem ama com o amor de Deus, essa pessoa atingiu o alvo, chegou no objetivo, ele alcançou a estatura de Cristo. Porque a Bíblia diz que no amor não há medo, a Bíblia diz que no amor há liberdade, a Bíblia diz que no amor há verdade, porque no medo há mentira, né? No ódio há mentira. A Bíblia diz que quem ama cumpre toda a lei. Ora, o amor é o último degrau da escada, é o fim da busca. É o suprassumo da doutrina cristã, o amor. Então, quando Cristo foi batizado, ungido com o Santo Espírito pelo próprio Pai, Jesus Cristo não só recebeu ali o poder para realizar a autoridade para enfrentar os demônios, poder e fé para concretizar ali a restauração das doenças físicas no povo, não só a grande autoridade e o poder para enfrentar e vencer o pecado na sua própria carne, não só o poder de levar o pecado de todo mundo sobre os seus ombros, para expiá-los naquela morte horrenda, mas, sobretudo, ele recebeu, e aqui também, né, de receber o conhecimento, o Pai revelava para ele o que iria acontecer em relação a ele em poucos dias, o que estava para acontecer nas próximas semanas, no próximo mês, o Senhor ia revelando o futuro para ele. O Senhor revelava para ele, muitas vezes, até o que alguns fariseus estavam pensando contra ele ali do seu lado. O Pai revelava tudo isso para ele. Então Jesus ali, tomou conhecimento
porque ele diz bem claro que tudo o que ele faz é o que ele escuta do Pai, né? O tempo todo o Pai está falando no ouvido dele, falando no ouvido espiritual, né? Falando a mente dele espiritualmente, o tempo todo. Mas aqui o maior poder que Cristo recebe é o poder de amar, né? Esse poder que ele já tinha, porque, né, ele na condição divina, antes dele se esvaziar e vir como ser humano, se submeter aos caprichos e os empurrões que a carne dava para que ele pecasse, ele resistiu a tudo isso, nunca pecou. Então, ele agora, recebendo esse poder espiritual, pela unção do Espírito que o Pai deu a ele, né? Conforme o próprio livro de Hebreus diz, 5:8, diz que ainda que ele era filho, apesar dele ser o filho de Deus, ele teve que aprender por meio das coisas que sofreu. Então, diante de tudo, ele ainda cresceu no amor. Porque, será que Cristo cresceu no amor mesmo? Ora, é o que a Bíblia diz lá em Lucas, né? Lucas 2, acho que é 52 ou 58, não estou lembrado qual é o verso agora, que diz que o menino Jesus crescia em estatura fisicamente, em sabedoria, ou seja, conhecimento, teve que aprender. Deus não aprende porque Deus é onisciente. E em graça. Ora, por que Jesus precisava crescer na graça? Ora, se a graça é algo inerente apenas à raça humana, se Jesus fosse um ser divino, não precisaria da graça de Deus? Ele seria a própria graça, né? Então veja quanta informação clara a Bíblia tem para nós, mostrando a real condição de Jesus Cristo. E aqui, esse poder espiritual que o Pai dá para ele, dentre todas as coisas, esse poder, Jesus ama perfeitamente como Pai. Ele amou aqui os seus discípulos até o fim, embora os discípulos ainda estivessem no mundo, diz o texto, né? Os seus discípulos que estavam no mundo. E Jesus Cristo estava onde? Estava com eles na ceia. E Jesus Cristo não estava no mundo também? Estava. O corpo físico, mas a mente estava com o Pai lá. Nada nesse mundo, nada que a carne empurra, nada que a carne como um imã atrai ou empurra para ser atraído, nada neste mundo fazia mais sentido para Cristo, porque a mente dele estava unicamente no Pai. Tudo neste mundo era reprovado, ele anulou a carne em si mesmo. Então, por isso que o texto diz bem claro, os seus discípulos que ainda estavam no mundo, ou é correto também dizer que os seus discípulos ainda, né, gostava de alguma coisa do mundo, ainda estava dividido entre Jesus e o mundo, entre Deus e o mundo. Tinha algumas coisas do mundo que ainda, né, os atraía, que eles não haviam conseguido se livrar completamente. Com certeza também. Eles vão conseguir ter muita força para se livrar definitivamente das coisas do mundo de forma progressiva, a partir do momento em que eles foram batizados com o Santo Espírito lá no Pentecoste. Mas antes disso, e aqui no capítulo 13 de João, é antes do Pentecoste, essa cena aqui é a cena da ceia, né, quando Cristo ceia com eles, é a cena da traição, quando Judas sai para ir trair Jesus Cristo, etc. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mundo, mas Jesus os amou até o fim. Que maravilha! Isso é o poder do Espírito de Deus em nós. Nós também carecemos amar, mas para nós amarmos a semelhança de Cristo, nós precisamos do Espírito de Deus. Precisamos buscar esse Espírito. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta número 12, concluindo aqui a nossa lição semanal, quem era Jesus para João. E o texto diz assim, vamos tratar de um Jesus depois da ressurreição, né? Quem era aquele que ressuscitou? Já era o Deus, ele tomou o corpo divino de volta, que ele tinha se esvaziado, ou ele continua sendo Jesus, ele continua sendo o Filho do Homem, né? Vamos procurar aqui saber aqui na Bíblia, João 21, versículo 4, que diz assim, depois da ressurreição, Jesus deixou de ser quem era, ou teve apenas o corpo transformado, à semelhança de todos os homens que um dia serão transformados no abrir e fechar de olhos, né? Não deixarão de ser as mesmas pessoas,
mas mudarão apenas o corpo incorruptível, o corpo corruptível para um corpo incorruptível, um corpo mortal para um corpo imortalizado, uma imortalidade concedida, uma vida eterna concedida por Deus. Pois bem, o verso diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Por que será que os discípulos de Jesus, alguns dias depois da sua ressurreição, Pedro inventou de ir pescar, teve a ideia de ir pescar peixe e não pescar homem, como Cristo tinha mandado ele fazer, e levou 6 discípulos com ele, eram 7 discípulos. E chegando lá, retornando de manhã, melhor dizendo, passaram a noite toda pescando, não pegaram nada, e quando chegou de manhã, iam chegando próximo da praia, cerca de 200 côvados, perto ali de 100 metros de distância da praia. Então João vê Jesus, né? Vê aquele homem na beira da praia, eles veem aquele homem na beira da praia ali, né? Mas ninguém reconheceu Jesus. Se fosse Jesus do corpo anterior, eles tinham reconhecido. Não só nesse momento da praia, mas Maria Madalena teria reconhecido quando ele ressuscitou. Os 2 discípulos a caminho de Emaús haviam reconhecido. E na mesma noite, quando ele aparece com os 12 discípulos, para os 12, também ninguém o reconhece. E mais um tempo depois, na presença de Tomé, que não estava na primeira, também ninguém o reconhece. Agora, já pela 5ª vez aparecendo a eles, pelo menos no registro de João, né? 5ª vez aparecendo a eles, eles continuam não reconhecendo a figura física de Jesus. Mas Jesus era o mesmo. O mesmo amor, a mesma memória, o mesmo caráter, a mesma pessoa, só que num corpo incorruptível, num corpo imortalizado, num corpo que a cruz não podia mais matar, que o homem não podia mais atingir com as suas armas, que não morria, né? Um homem completamente transformado pelo poder de Deus quando o Senhor mandou ele sair da sepultura. Aquele que foi ressuscitado por Deus, conforme diz mais de 20 versículos na Bíblia. Quem crê que Deus o Pai ressuscitou Jesus Cristo será salvo. É só isso que a Bíblia diz, né? Embora as filosofias romanas que dominaram a cabeça dos pobres teólogos do presente, né, dessas igrejas romanizadas, filhas da grande igreja mãe, lá da Europa, lá da Itália, elas dizem: Cristo saiu da sepultura sozinho, não morreu. Se estava consciente para sair sozinho, não morreu. Não morreu a minha morte, não expiou meu pecado, foi perda de tempo. Veja só o nível de filosofia, de cegueira espiritual que essa igreja se meteu. Quando há dezenas de versos claros dizendo que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo. E quem não acredita nisso é mentiroso. E quem não acredita nisso não será salvo. Quem confessa, acredita e confessa que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo será salvo. É uma condição. Mas vejam só o nível de ensinamento que esta igreja falida inventou para tentar atender os interesses tradicionais de uma tradição de mais de 1000 anos para dizer que Jesus Cristo é um Deus igual ao Pai. Pois bem, então quem ressuscitou ali foi o ser humano Jesus, o filho lá de Maria, o homem lá de Nazaré, o Nazareno. É tanto quando ele se apresenta a Paulo, anos depois de ter ressuscitado, quando Paulo ia em direção a Damasco para prender os cristãos lá, porque Paulo era um grande inimigo da igreja de Cristo. Ora, quando Paulo é lançado no chão e pergunta: quem és tu, Senhor? O que é que Jesus diz para ele? Eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou aquela mesma pessoa lá que andou em Nazaré. Não sou... ele não diz assim, ó, eu sou o filho divino, eu sou o filho unigênito, eu voltei a ser o filho unigênito. Ele não diz isso, não. O livro de João é muito claro, 1,18. O que nós vemos em Jesus, filho do homem, é a glória do unigênito nele, não o próprio unigênito. Ele deixou de ser unigênito, divino, para ser primogênito, humano, primeiro entre os homens. É o que a Bíblia ensina. Então, aquele corpo que estava ali,
é o primeiro ser humano a voltar da sepultura para viver para sempre num corpo transformado e imortalizado, como diz o apóstolo Paulo, que todos nós passaremos por isso se acreditarmos em Cristo na sua ressurreição. Cristo é o primeiro, é o primogênito dos mortos, é o primeiro a sair da sepultura, o primeiro ser humano, o primogênito a sair da sepultura para nunca mais morrer num corpo imortalizado, é o que a Bíblia ensina. Então, quem está ali não é um Deus, é o próprio Jesus Cristo, apenas noutro corpo, um corpo transformado, um corpo imortalizado, um corpo incorruptível. É por isso que eles não reconhecem a Cristo. Isso parece óbvio, parece lógico, porque é o que é. Né? Cristo, neste corpo humano, ele chega para Maria Madalena e diz bem claro: Maria Madalena, eu quero que você vá agora para os meus irmãos. Olha, se ele fosse um Deus, um ser divino ali, como é que ele ia chamar a humanidade de irmão? Se ele tivesse duas naturezas, divina e humana, ele ia, vai para os meus meios irmãos, meio, porque eu sou divino por parte de pai e humano por parte do homem, por parte de Maria. Já imaginou isso? Ele não diz isso. O termo ali em hebraico, em grego, é absoluto. Vai para os meus irmãos. Eu continuo humano. Quem saiu da sepultura foi o mesmo Jesus, num corpo transformado. Assim como você que é chamado João, Maria, Paulo, Pedro, você, na ressurreição por ocasião da vinda de Cristo, quem vai ser é você mesmo, não é outra pessoa não, é você mesmo que vai sair. Num corpo imortalizado, num corpo melhorado, num corpo transformado. Cristo saiu num corpo transformado, né? A carne dele que sangrava lá na cruz, a carne dele que sangrou, que padeceu, a carne dele que ele nasceu e envelheceu até os 30 anos de idade, né? Até os 33. Essa carne aí passou agora a ser agora incorruptível. Isso é o que a ressurreição faz com os justos. Essa é a verdade. Então, qualquer coisa que se ensine diferente disso, as pessoas vão deduzir o que o texto não está dizendo, vão criar temas filosóficos para atender, né, criar uma história, como diz Pedro, uma fábula, engenhosamente inventada, para abandonar a clareza bíblica, o texto direto, a beleza da revelação, um texto simples para os simples, vão fazer isso justamente para alterar a palavra de Deus, mudando a palavra de Deus. Mas nós, pela palavra, entendemos que, como disse Cristo em sua oração, né? Em sua oração, que graça te dou, ó Pai, porque tu escondeste esta luz, essa verdade, aos que se acham sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, acordemos para a verdade do Senhor.